Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Morim, sou professor de História. Vamos dar início a mais uma aula de História Geral, dessa vez com o tema de absolutismo. É um tema muito interessante, muito importante para a gente entender o processo de formação dos Estados-nações, a consolidação dos reinos na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, na Europa como um todo ali dos países centrais, certo? A primeira definição que a gente precisa entender que quando se fala em governo dos reis, estados nacionais, isso está muito voltado a uma expressão histórica chamada absolutismo. E a gente pode, de uma forma simples, jogar essa primeira definição, que seria definir o absolutismo como um sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa do antigo regime entre os séculos XVI ao XVIII. E aí é interessante fazer um ponto de partida que é o seguinte: nessa fase da história ali do século XVI, as nações europeias elas estavam num processo muito mais dinâmico do que a Idade Média propriamente dita, onde as pessoas viviam nos feudos, onde a mentalidade era muito pequena. E é interessante que há alguns aspectos, alguns fatos que contribuíram para isso. Vejamos. No final da Idade Média, um dos fenômenos foram as cruzadas, onde a Igreja Católica, principalmente, decidiu que era necessário fazer a retomada da cidade de Jerusalém. E nisso ela inicia uma grande campanha pela Europa, convocando, recrutando reis, nobres, para que essas pessoas fossem se juntar a essa cruzada. E essas pessoas, elas muitas vezes iam para os cruzados, participavam daquela batalha sangrenta, enfim. Quando conseguiam retornar, elas voltavam com uma mente diferente, com uma mente aberta, não mais com a mente fechada do seu próprio feudo. Isso faz com que essas pessoas elas não queiram mais ficar no feudo e migrem para as cidades, contribuindo com o advento do renascimento comercial, do renascimento artístico, enfim, e isso acompanhado do processo de fortalecimento do comércio. O comércio se torna muito próspero nesse período também, não mais um comércio terrestre, mas um comércio que ele começava a se voltar para o mar, se voltava especialmente para o Atlântico. E nisso as nações portuguesa e espanhola saíram muito na frente. Mas bem, a gente pode avançar da seguinte maneira: entender como que funcionava esse estado absolutista na prática, em que essas pessoas elas passam a ir para as cidades. Isso faz com que uma nova classe social surja e se fortaleça, que é a classe da burguesia, que eram pequenos proprietários de comércio, pequenos proprietários de terra, enfim. E o que a burguesia tinha, na verdade? Ela tem dinheiro, mas não tem um poder político. Então isso é uma característica da burguesia. E, ao mesmo tempo, você tinha a figura do rei, que ele tinha em muitos aspectos, e nós vamos ver isso melhor para frente, ele tinha um aspecto de sagrado, muitas das vezes sendo enviado de Deus, sendo um representante de Deus na Terra. Então, além disso, tinha uma concentração de poderes políticos e administrativos muito grande. E do outro lado, nós temos também a nobreza, ou os antigos senhores feudais, que nesse processo dinâmico de fortalecimento das nações europeias, também começaram a se dinamizar, se transformar, muitas das vezes como forma de sobrevivência. Eles, lembrando, têm terras, e historicamente você ter terra significa ter poder, mas eles não têm dinheiro. Então veja como que funciona essa dinâmica. Um quer ter terra, não tem dinheiro, o outro tem dinheiro, mas não quer ter terra, e no meio dessa situação toda tem um rei. Os reis que são característicos de possuírem um exército permanente, que seria uma forma de você se proteger, de você construir a sua campanha, uma burocracia estatal,
sempre que a gente fala de burocracia em qualquer época, em qualquer fase da história, está relacionada ao Estado e autonomia financeira. Então o rei ele tinha um pouco da junção do que a burguesia e os nobres podiam ter. Vamos entender isso melhor. A gente pode fazer uma divisão da sociedade desse período, um exemplo aqui do século XVIII, da seguinte maneira. Nós tínhamos o grupo dos privilegiados, o clero, sempre que a gente fala de clero nós estamos nos referindo à igreja, da nobreza, que são ex-senhores feudais, são pessoas que têm uma relação mais íntima, mais próxima aos reis, e o bloco dos não privilegiados, que, a grosso modo, quando a gente estuda muito a Revolução Francesa, quando a gente analisa os reinos dessa fase histórica, eles são conhecidos como terceiro estado, que são ou a burguesia, que são comerciantes, ou o povo, propriamente dito, camponeses, trabalhadores braçais, enfim. Não mais essa concepção de escravo, tá? Não coloque isso. Por que a gente fala privilegiados? Porque eles têm privilégios sociais, políticos, não pagam nem impostos. Pelo contrário, os não privilegiados, o terceiro estado, pagavam muitos impostos. Mas isso a gente vai analisar melhor lá para frente. Descrevendo melhor, o primeiro estado era representado pelo clero, a parte da igreja, a igreja desde o papa, bispos, arcebispos, padre, coroinha, enfim, no qual tinha grande poder na época em função das crenças religiosas que atribuíam à igreja e a capacidade de saber e lidar com tudo. Lembrando, ao longo de toda a Idade Média, que durou ali por volta de 10 séculos, 1000 anos, a Igreja Católica teve um poder muito forte, um poder tanto do aspecto ideológico das pessoas, mas também um aspecto político, de alianças com os reis das várias partes da Europa e até mesmo o leste da Europa, enfim. Então essa seria a concepção do primeiro estado. Segundo estado era representado pela nobreza, que na prática nada fazia de produtivo para a França. Isso aqui, vamos pegar o exemplo da França. Vivia da renda auferida à máxima exploração possível sobre os camponeses e desfrutava dos luxos proporcionados pela aristocracia francesa. Então, muito interessante. Pela roupa dessas pessoas, você percebe que não são trabalhadores braçais, que não são camareiras, que não são carpinteiros, enfim, não são cozinheiros, enfim, não são pessoas da nobreza. E ali tem um alerta muito interessante. Não faziam nada, não contribuíam, não pagavam impostos. Gravem essas questões, elas são muito importantes para a gente entender como que essas contradições elas vão se despertar na prática. E na prática o terceiro estado, a gente pode colocar grosso modo os camponeses ou os artesãos. Já o terceiro estado representava a grosso modo a população francesa, a população inglesa, enfim. Incluía camponeses, burgueses e era quem pagava os impostos para sustentar a máquina estatal e quem realmente trabalhava para gerar os lucros da nobreza. Então eu gosto de imaginar uma pirâmide social onde o terceiro estado contribui financeiramente com pagamento de impostos, segundo e primeiro não pagam nada e são os que mais consomem. Tentem imaginar uma sociedade extremamente desigual. E aí a gente pode caracterizar também essa sociedade, a grosso modo, do antigo regime, como um regime político do absolutismo. Eu gosto de frisar muito essa palavra, ela é muito utilizada, ela é muito cobrada, ela é uma expressão, absolutismo, de que um rei ele era absoluto, as suas vontades eram absolutas. Nós temos uma sociedade estamental, uma sociedade de classes, onde a grosso modo, se você nascia camponês, você seria camponês o resto da vida. Se você nascia nobre, você nascia com sangue nobre. Você, apesar da sua renda, nunca se tornaria uma pessoa do terceiro estado, mas também nunca subiria demais ao trono. É uma sociedade que não te possibilitava esse trânsito social. E uma economia do mercantilismo. Lembrando que o mercantilismo é uma forma de mercado, de economia muito voltada para o comércio,
de forma que, deixa eu ver se eu acho aqui para facilitar, achei. O que definiu um Estado rico, né, nessa concepção do mercantilismo? É a prática uma economia típica da Idade Moderna e é marcada sobretudo pela intervenção do Estado na economia. Em resumo, o mercantilismo era o conjunto de ideias econômicas que consideravam a riqueza do Estado baseado na quantidade de ouro que teriam guardado em seus cofres. Calma. Como que a gente aplica o mercantilismo na prática? Ora bolas, esse esquema aqui pra gente. Eu prefiro vender mais e comprar menos. Essa é a lógica. Porque se eu vendo mais, eu vou ter mais dinheiro. E se eu compro menos, eu tenho mais dinheiro em caixa. É uma forma de você ter um Estado forte, uma medida protecionista da sua economia. Eu gosto de dar esse exemplo na nossa vida prática. Se eu ganho R$1.000 e gasto 200 por mês, gasto 1.200 por mês, eu vou ter déficit. Eu sempre vou gastar mais do que arrecado. Mas se eu aplico uma economia na minha vida de proteger meu bolso, eu ganho 1.000, eu vou gastar 900, vou gastar 850, vou gastar 800 e sempre vou ter caixa, sempre vou ter dinheiro sobrando. Então isso é interessante, isso é importante para entender como era a dinâmica desses estados, como que os reis, como que os nobres pensavam nesse período. E nós estamos falando aqui dos reis que se tornaram ali, que aglutinaram um poder absoluto, lembre-se do absolutismo, mas a gente precisa lembrar das pessoas que davam embasamento ideológico, embasamento teórico nesse período. Há três teóricos interessantes. O primeiro deles é o Nicolau Maquiavel. Ele tem um livro muito famoso chamado O Príncipe, que na prática esse livro ele dá dicas, ele meio que faz uma troca de cartas com o príncipe e diz o seguinte: olha, para você, um soberano, um bom príncipe, ele precisa manter o bem comum da sociedade. Só que para isso eu posso utilizar quaisquer meios, nem que para isso eu utilize a força. Então há uma expressão que é conhecida: usar qualquer meio. Os fins justificam os meios. Então, atos avaliados por sua consequência e não pela moral. O Estado, um exército nacional poderoso. O que a gente pode tirar de essência disso? O Maquiavel, ele coloca pra gente de que um rei, um príncipe, um governante, enfim, ele precisa fazer o bem comum. Para fazer esse bem comum, ele pode utilizar da força, inclusive. Ele tem que, inclusive, passar a mensagem de que ele é detentor de um poder e precisa, por isso, ser respeitado. Por isso, um exército nacional poderoso também, para conseguir se impor aos seus adversários. Enfim, Nicolau Maquiavel é um desses teóricos. Um dia a gente pode detalhar melhor sobre ele. Um outro camarada, chamado Thomas Hobbes, também escreve um livro muito famoso chamado O Leviatã. O Leviatã é uma espécie de monstro mitológico, monstro mítico. E há uma charge, inclusive no livro de vocês, um homem desse tamanho, onde esse homem, esse monstro, na verdade, ele é composto por pessoas. Um grande conjunto de pessoas compartilhando das mesmas obrigações, dos mesmos direitos, da mesma cultura. Na figura do Leviatã, do Hobbes, caracteriza um Estado. E para que esse Estado funcione, para que a gente consiga viver em harmonia, é necessária autoridade para um só. Então veja como que é um jogo ideológico onde há a necessidade de existir um rei para acabar com a desordem e insegurança. Para o Hobbes, o Leviatã então seria esse monstro chamado Estado, que ia ser governado por um rei, que ia acabar com a desordem e o clima de insegurança. Os homens constantes lutam entre si, e há uma expressão muito famosa também que o lobo é homem do lobo. A gente sempre busca ali se sobrepor sobre os demais. O indivíduo cede seus direitos para o Estado, que garante a segurança da nação. Vejam só, nós vivemos no Brasil, século XXI, nós estamos num sistema democrático em que eu deposito a minha esperança no Estado.
Eu preciso confiar de que o Estado vai me garantir segurança, vai me garantir saúde, vai me garantir educação, moradia, enfim, eu preciso confiar nisso. Mas essas são medidas que o Estado precisa fornecer isso. Eu não estou colocando aqui nesse momento de que o Estado é correto, tá? Muita atenção, não estou falando se o governo A, se o governo B é correto. Estou colocando as ideias que o Hobbes apresentou nesse período. E o nosso terceiro teórico, Jacques Rousseau, ele também escreve um livro nesse período, Política, tirada das palavras tirada das palavras da própria escritura que no caso é a Bíblia. Então Rousseau ele é um cara muito interessante porque ele, não satisfeito com a justificativa ideológica, com a justificativa política, ele faz o seguinte: está escrito na Bíblia de que os reis são representantes divinos, são sagrados. Então vejo o absolutismo de um direito divino, uma predestinação por Deus para governar a sociedade. Responsabilidade somente perante Deus. Então os reis, lembrando, eles podem utilizar da força para cumprir a bondade, ou não, né? Então os reis podem utilizar de várias medidas para impor a sua vontade. Ah, mas eu não concordo com o rei, eu acho aumentar os impostos nesse momento desnecessário, não faz sentido. Ninguém tem direito à condição de julgar os reis, a não ser Deus. Um rei, uma fé, uma lei, uma espécie de moral desse cara. Então nós vimos que existiam pessoas que pensavam a legitimação dos reis, de justificar a autoridade sobre essas pessoas. Só que nós vamos ver que na prática não era bem assim que funcionava. A vida é muito mais dinâmica, muito mais complexa. Vamos ver dois exemplos, então, do absolutismo na França, a princípio. Começando ali pelo rei Henrique II, de 1547 a 1559, ele, nessa medida então que ele se vale de uma autoridade divina, uma primeira medida é a aplicação do aumento de impostos. Isso aí já não deixa o terceiro estado satisfeito, por exemplo. A monarquia passa a concentrar poderes. Ora bolas, o rei, detentor de poder absoluto, vai ali colocar sua vontade em prática. Faz nomeações eclesiásticas e o mecenato, uma característica do Renascimento. Lembrando que mecenatos são pequenos comerciantes, pequenos burgueses que vão patrocinar os artistas, os filósofos, enfim, do período do Renascimento. Então veja como que já a partir de 1547 há um processo de concentração de riquezas e de poderes. A gente avança então para o rei Henrique VIII. Ele adota o catolicismo na França como religião oficial. Há ali um processo de consolidação do Estado Nacional francês, fim das guerras de religião. Quando eu falo guerras de religião aqui, eu quero dizer o seguinte: nós já havíamos passado pelo advento da Reforma Protestante, e a Reforma Protestante do Lutero, do João Calvino, enfim, do rei Henrique VIII é muito bem aceita em várias regiões da Europa, mas com o rei Henrique IV, ele transforma a religião católica como oficial e acabam com as guerras entre católicos e protestantes. Nesse período também acontecem as revoltas por miséria. Há vários relatos de historiadores, cronistas, de que essas medidas elas contribuíam muito, a elevação de impostos, a autoridade dos reis, contribuíam muito para a miséria do povo. Não por acaso esse processo ele vai acumulando e vai culminar na Revolução Francesa, que nós vamos estudar num outro momento. Dinheiro com a venda de cargos, títulos da nobreza, um aspecto que nós vemos muito da crítica das reformas protestantes, enfim. E há um incentivo à agricultura, à manufatura, expedições ultramarinas no Canadá. Então nós estamos analisando o século XVI. As nações europeias elas já estavam se debruçando sobre o Atlântico. Portugal e Espanha já estavam lá na frente, estavam construindo as suas colônias aqui na América. A Inglaterra vai fazer esse processo tardiamente também, e a França
fez um processo de colonizar a América do Norte, mais ao norte, onde hoje nós conhecemos como Canadá. Só um parênteses, no Canadá tem uma cidade chamada Quebec. Foi muito colonizada por franceses e lá em Quebec, um dos idiomas falados é o francês, certo? Voltando aqui, nós temos então o famoso rei Luís XIV, que ele vai ter frases interessantes como ele passa a ser conhecido também como o Rei Sol, que seu governo é marcado muito pela extravagância, pelas altas concentrações, pela extravagância, pela concentração de renda, enfim, pela desigualdade. E há um episódio envolvendo o cardeal Mazarino, onde as revoltas religiosas continuam, fome, más colheitas, o desemprego, impostos. Então veja que a França está num processo há mais de 100 anos, passando pela concentração de poderes, certo? Concentração de poderes, aumento da desigualdade social, das injustiças, o povo, enfim, indo ali e se movimentando de uma forma ou de outra. Luís XIV é um governo de caráter pessoal, sempre que a gente fala de absolutismo, se você jogar absolutismo no Google, provavelmente vai aparecer a figura do Luís XIV, onde ele tem uma frase, vamos ver se meu francês está bom aqui, l'extat est moi, o Estado sou eu, o Estado francês sou eu, a minha vontade ela precisa prevalecer. Então o rei Luís XIV é o exemplo clássico de absolutismo na Europa. Ele faz um processo de fim do poder da nobreza, que estava ali lutando para conseguir algum espaço político. A corte dos nobres passa a ser mais submissa ainda. Então é um cara que realmente concentra muitos poderes. O Estado subordina a Igreja Católica. Então veja como que, mesmo um rei anterior colocando a Igreja Católica como oficial, o Luís XIV fala o seguinte: olha, eu estou acima inclusive do Estado. E ele revoga um ato muito importante chamado Edito de Nantes. O que era esse edito? Uma espécie de acordo, decreto, que foi feito lá atrás pelo Henrique VIII, se não me engano, pelo Henrique... Vamos voltar aqui rapidão. Pelo Henrique IV, onde ele diz o seguinte: olha, a religião católica é oficial, e estou aproveitando aqui lançando o Edito de Nantes, onde fica autorizado a existência, a realização de cultos dos protestantes. Então, católicos e protestantes iam poder viver em paz, entre aspas, na França. Mas o rei Luís XIV ele foi tão autoritário nesse ponto que a ele mesmo fala o seguinte: eu estou revogando esse negócio, os protestantes são mal vistos, e é isso. Eu que mando aqui. O rei Luís XIV foi tão famoso que, em seu governo, ele mandou construir o famoso Palácio de Versalhes. É uma construção maravilhosa, gigantesca e tal, mas ela também representa o que há de mais... como é que eu posso colocar? Representa o poder, de fato, desses reis. Veja o tamanho desse jardim. Reza a lenda que esse castelo que esse palácio tem mais de 1000 janelas, mais de 100 quartos, enfim. Uma coisa realmente exuberante, extravagante. Mas desse processo de mais de 100 anos, de vários reinados absolutistas, isso vai culminar em um ponto, com a insatisfação da burguesia, quando o próprio rei ele estipula novos impostos, e desse processo há a convocação dos Estados Gerais, e desse processo a gente vai culminar na Revolução Francesa, mas isso já é tema para uma próxima aula, certo? Então a gente viu na prática como que funcionava o absolutismo na França. Sem mais delongas, vamos só avançar aqui para o absolutismo inglês. Só um instantinho.
A Inglaterra, ela também, historicamente, ali desde o final da Idade Média, ela passa por um processo de consolidação das monarquias, ou seja, dos reis, rei da Inglaterra, da Escócia, enfim, ali dos países que hoje são o Reino Unido. Esse processo, em 1215, é estipulada a Magna Carta. É um feito muito interessante, que a partir dela, assinada pelo rei João, é um documento que tornou limitado o poder da monarquia na Inglaterra, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Esse documento foi resultado de desentendimentos entre João, o Papa, e os barões ingleses acerca das prerrogativas da monarquia. Pessoal, não entendi nada. Veja só, nós tínhamos o rei João, ali no século XIII. E o rei João se achava o último pacote da bolacha, o último biscoito do pacote, enfim, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, se achava um cara extremamente poderoso. Só que isso coloca em xeque o convívio com a Igreja Católica e a harmonia ali com os barões, com os antigos senhores feudais. E essa galera se junta e dá uma enquadrada no rei João. Fala, olha, você não é isso tudo não, cara. Você vê? Inclusive você só está aí porque nós, senhores feudais, fizemos aqui uma escolha para te colocar aí. Então você merece ter seus poderes limitados. Então essa carta servia para impor os limites à vontade do rei. Então veja como que o caso inglês ele é diferente do francês. E ele é muito emblemático nesse caso, porque pela primeira vez você tinha algo que limitava os poderes do rei. Lembre-se, pela primeira vez você tinha algo que limitava os poderes de um rei. Passado ali algum tempo, nós temos o processo da Guerra Civil, de 1642 a 1649. Nós temos, por um lado, um rei, se não me engano, Carlos I, que ele queria ignorar aquela carta que impunha os limites do rei. Ele queria passar por cima da autoridade dos nobres, enfim, da sociedade, e de certo modo, essa medida ela ia contra a Carta de Princípios que a gente viu agora e contra a vontade do parlamento. Então a disputa do rei, as vontades ali, as medidas do rei Carlos I culminaram no processo de guerra civil, onde de um lado nós tínhamos os aliados do rei, os anglicanos, os católicos, a nobreza feudal, que eram assim do bloco que tinha mais proximidade com o rei, e do outro lado nós tínhamos os defensores do parlamento, conhecidos também como cabeças redondas. Por que diz cabeça redonda? Não quer dizer que era isso não. Mas o corte de cabelo dessas pessoas, desses camaradas, ele era um corte mais curto. E isso, assim, a grosso modo, dava essa impressão de cabeça redonda. Quem eram os puritanos, que eram um grupo que pertencia aos protestantes, a grosso modo, os camponeses, enfim, que viam a medida de concentração de poderes na figura do rei como absurdas, como exageradas, a burguesia ou a gentry. A gentry era também conhecida como nova burguesia, que a nova nobreza, que, enfim, ia que não estava ali satisfeito. Desse processo, galera, literalmente, guerra civil. Essa galera saía da porrada, marcava de brigar, essas coisas todas. Desse processo, então veja, 1642 a 1649. Desse processo a gente passa pela famosa Revolução Puritana, onde o exército do rei foi derrotado. Então sempre que a gente fala de Revolução Puritana, aparece como destaque também um camarada chamado Oliver Cromwell, onde ele era o líder da oposição, digamos assim, dos cabeças redondas. Ele consegue organizar a derrota do exército do rei, e o rei, depois de fugir para a Escócia e ser entregue para a nobreza desse país, Carlos I foi acusado de traição contra o povo da Inglaterra. Ele foi julgado e condenado à morte. Ponto. Ele foi julgado e condenado à morte. Isso é muito interessante, porque nós estamos falando aqui de uma revolução.
E revolução na prática, de acordo com o dicionário, é um processo de transformação violenta. Vejam que desse processo, pela primeira vez na história, nós temos um rei que foi morto, foi decapitado, porque ele descumpriu um acordo ali do parlamento com os reis, e a sua pena foi ser condenado à morte. Então essa foi a primeira vez na história das monarquias absolutistas que um rei era condenado à pena máxima pelo parlamento. Do ponto de vista simbólico, isso representava que o corpo do rei não era sagrado. Não cabia apenas a Deus julgar as ações do rei, mas os homens ali, inclusive o parlamento, aqueles que eram ali os eleitos por parlamento, tinham poder e condição de julgar o rei. Não significava também que o monarca tinha poderes ilimitados pela vontade popular. Pelo contrário, o povo foi lá e limitou o poder dele. A partir de então, Oliver Cromwell assumiu o poder da Inglaterra. Veja como que há uma revolução, você tira o rei do poder, corta a cabeça dele, enfim, e há a administração do Oliver Cromwell. Há também, e aí ele administra e tal, mas há também dentro desse processo do absolutismo inglês a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Com a queda de Jaime II, do trono da Inglaterra, ele foi substituído pela rainha Maria II e seu esposo Guilherme de Orange, que governou de fato. Derrubado pelo absolutismo inglês, que foi substituído pela monarquia parlamentar constitucional. Isso é muito importante, porque pela primeira vez nós não temos uma monarquia controlando tudo. Pelo contrário, a Inglaterra passa a adotar um sistema político administrativo que prevalece até hoje. Lá é uma monarquia parlamentar. Se você reparar, na Inglaterra existe ainda a família real. A Rainha Elizabeth está lá, viva, melhor do que muita gente aí, mas em contrapartida existe o parlamento, existe o primeiro-ministro, enfim. Há um poder monárquico controlado e fiscalizado pelo parlamento, que obteve superioridade em relação à coroa britânica. Isso é muito importante. Há um aumento do poder da burguesia nesse período, que dominava o parlamento britânico. Este fato foi amplamente favorável para estabelecer as bases políticas e econômicas da futura Revolução Industrial na Inglaterra. Entre outras coisas, por isso que esse tema a gente pode detalhar melhor quando estudar a Revolução Industrial, mas esses fatores políticos e econômicos sociais contribuíram para a Inglaterra ser o pioneiro no mundo quando a gente fala da Revolução Industrial. Há também a criação da Declaração de Direitos de 1689, um documento elaborado pelo parlamento inglês que estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei. Além disso, o documento garantiu a propriedade privada, uma das premissas do capitalismo, e privilegia principalmente a burguesia. Estabeleceu limites para a cobrança de impostos, além dos direitos para os cidadãos. Então veja como que a Inglaterra foi a primeira nação a sair na frente nesse processo de colocar um limite nos poderes do rei. De um modo geral, a gente pode dizer o seguinte: a Inglaterra, a grosso modo, primeiro passa a adotar o parlamentarismo. Você tem o parlamento com os deputados, com os políticos eleitos, você tem o rei. Isso cria um processo de fortalecimento da burguesia. E isso vai culminar lá na frente com a Revolução Industrial. Na prática, o rei reina, sou o rei da Inglaterra, mas ele não governa porque ele tem as suas vontades limitadas pelo parlamento. Esse é o caso inglês. No caso francês, nós vamos ver em aulas futuras que não vai ser bem assim, vai culminar na Revolução Francesa, que, enfim, tem repercussões muito marcantes para a sociedade para a sociedade europeia e influencia inclusive aqui no Brasil, certo? Queridos, é isso. Espero que tenham entendido, gostado.
Mandem mensagens, e-mails, faça sinal de fumaça, deixe seu comentário, curta, compartilhe, enfim. E é isso, não custa lembrar. Tudo que a gente viu aqui foi de uma forma resumida, com os aspectos gerais. Se você quer conhecer mais, vá consultar os livros de história. Há indicações de filmes que falam sobre esses processos também. No mais, não custa lembrar, fique em casa e passar bem.